Às vezes a gente acha que é, papo de psicólogo, meio bobeira isso, de que, quem disse que eu tenho que sentir as minhas emoções, vai ser ruim. Mas esse filme, ele é um ótimo exemplo de que boa parte do problema instaurado naquela relação vem de evitação emocional. Olá, meu nome é Mira. Eu sou Raquel. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje vamos falar sobre um filme bom. Trouxe bastante reflexões. O nome do filme é Mulheres no Século XX. A gente pegou essa sugestão de um perfil no Instagram, que a gente gosta muito. E ele estava indicando o filme, parecia bastante interessante, então a gente resolveu fazer a análise. Então, no filme conta-se a história de uma mãe, um pouco mais velha, né? Acho que é importante a gente localizar a data, né? Verdade. O filme é de 2016, mas a história se passa em 1979. Exatamente. Isso é fundamental para tudo que a gente vai falar e todas as relações envolvidas. O contexto aqui é importante. Então, é uma mãe um pouco mais velha de um adolescente, mas mãe solo, né? Enfim. E o que a gente foi percebendo ali na relação deles dois? Existe, da parte dela, uma cobrança muito grande. Sim. E da parte dele, obviamente, passando pela puberdade, entrando ali na adolescência, uma incompreensão do mundo e das pessoas ao redor dele, ao mesmo tempo que tem uma incompreensão de si mesmo. Sim. Só uma contextualizada rápida, e daqui a gente vai falar um pouco mais da relação deles dois. O filme se estrutura basicamente, né, nessa mãe preocupada em como transformá-lo num adulto saudável. E aí tem mais 3 personagens intimamente envolvidos nisso, né, que são a melhor amiga do filho e 2 pessoas que moram na casa dessa mãe, né, que alugam quartos na casa dessa mãe. Uma mulher de mais ou menos 20 e poucos anos, quase 30, e um homem já mais velho, que também mora lá, né? Então, são os personagens centrais do filme, que vai desenrolar basicamente dessa relação, né? Dessa mãe, desse filho. Em algum momento, logo no começo, essa mãe pede ajuda dessas 2 mulheres, né? A melhor amiga e né, que tem 17 anos, e essa menina mais velha, para ajudá-la a criar o filho dela. Não exatamente com essas palavras, mas é mais ou menos isso que ela quer. Transformar ele num homem. Transformá-lo num homem, né? De um jeito bastante esquisito, né? Porque talvez o ponto interessante desse filme é que, de modo geral, os filmes que retratam essa relação parental mostram muito mais os adolescentes sendo rebeldes, os adolescentes estando afastados, os adolescentes querendo o próprio espaço, e esse filme é o contrário, né? O filho está o tempo inteiro buscando por ela, e ela, por conta desse processo de cobrança e um processo de evitação emocional muito grande, está sempre fugindo desse filho, embora ela não se dê conta disso, né? Ela não faz isso de uma forma consciente. Mas isso é a tônica central do filme, o quanto ela foge dela e do filho, enquanto ele busca por ela. You just feel guilty because it's just me and you. You don't know what I'm feeling. Just tell me. Kid, you never tell me what you're gonna do. You just do it. Exatamente. Então, tem alguns momentos em que a gente consegue ver que ela é muito permissiva, mas ela é muito permissiva justamente porque ela não quer entrar em contato com as emoções dela, nem com as emoções dele, que nessa época são muito conflituosas de fato. E então ela deixa ele fazer tudo, e tudo tem uma explicação. E quando as pessoas perguntam, mas você não vai ficar com raiva, você não vai ter nenhuma reação? Ela fala, não, é o tempo dele, é o jeito dele, é normal, é assim mesmo. Então, ela não corresponde às coisas que ele faz. E aí ele vai ativamente tendo comportamentos, justamente, talvez, para ter alguma reação dela, para ver se ela se preocupa, para ver se ela se implica de alguma maneira. E não. Ou ela explica que tá tudo bem, ou ela ignora, ou ela fica brava, briga, mas briga assim, briga como se ele tivesse errado, não briga para mostrar que está preocupada e que o que ele fez podia ter causado algum problema, para eles dois, né? Então... Tem 2 cenas, né, que isso tá muito claro. Exatamente. A cena em que ele passa mal, né, que ele tá fazendo a brincadeira lá e fica sem respirar. Claramente, ela está extremamente ansiosa, preocupada com a vida dele. Medo. E quando ele acorda, ela só dá uma bronca. Por que você fez isso? Brincadeira idiota. E só, acabou. Não tem mais conversa. E a outra cena é quando ele vai para um show numa cidade
próxima, não avisa, né? Na verdade, ele deixa um recado com o cara que mora com eles, e aí na hora ela é confrontada sobre ela estar com raiva ou não, e ela diz que não, que é o tempo dele, lá, mas assim, ela não consegue dormir. Né? E aí, quando ele chega, ela fala pra gata assim: o nome da gata que eu esqueci, pode dormir agora fica tranquila. E na verdade, ela se tranquilizou porque ele chegou em casa, mas ela não acessa essas emoções. Aren't you worried? He's mad at me, and this is his way of dealing with it. And he has every right to be mad. Yeah, but if it makes him this mad, then maybe it wasn't a good idea. E aí ela vai falar com ele, e a única coisa que ela faz é perguntar como foi o show. Ela não pergunta nada. E aí tem uma cara de decepção dele muito grande de caramba, eu vou para outra cidade, sem avisar direito a minha mãe, e ela só me pergunta se o show foi bom. Sabe? Poxa, não era para ter mais alguma coisa aqui nessa história? Sim. E toda vez que ele tenta se aproximar dela, então ele começa, nessa história toda dela pedir ajuda para essas duas meninas, uma delas é feminista, né? Então dá algumas leituras para ele. E um dos livros é sobre a mulher mais velha. Sobre essa época, né? Pelo que eu entendi, de menopausa, enfim, essa época a invisibilidade da mulher mais velha. E aí ele tenta se aproximar dela a partir disso, ele lê um trecho do livro para ela, enfim. Ele retrata exatamente o que ela sente. Exatamente. E aí, ao invés dela falar para ele, que legal, você acha que eu me sinto... Ela pergunta, você acha que eu me sinto assim? E ele fala, tipo, não sei. E aí ela simplesmente briga com ele, ela fica irritadíssima, e manda ele embora. Ele ainda pede desculpa. Ele fala, tá bom, desculpa então. Não, e proíbe e diz que ele não tem que ler os livros feministas, né? Fala lá com a menina que ela tá fazendo errado, que não era para dar esses livros para ele. Ou seja, todo ponto de conexão que ele tenta estabelecer, ela corta. Né? O último filme que a gente fez foi falando exatamente sobre Divertidamente, e aqui é um ponto que a gente precisa levar em consideração, né? O quanto a evitação emocional causa consequências para nossa vida. Às vezes a gente acha que é papo de psicólogo, meio bobeira isso, de que quem disse que eu tenho que sentir as minhas emoções vai ser ruim. Mas esse filme, ele é um ótimo exemplo de que boa parte do problema instaurado naquela relação vem de evitação emocional. Ela é permissiva porque ela não consegue lidar com a raiva, ela não quer entrar em contato com essa raiva, ela não tem uma boa conexão com o filho porque obviamente, conexão passa por emoções, né? Porque ela não quer entrar em contato com o medo, ela não quer entrar em contato com a tristeza. Então, toda a relação deles... E ela corre o risco de fazer uma grande besteira, que é pedir ajuda para uma menina de 17 anos e para uma outra pessoa, uma outra mulher que não tem conhecimento, né? Não é a mãe dele. E ela corre, né, o perigo de entrar em contato com essas pessoas porque ela não está conseguindo fazer aquilo que ela acha que ela deveria fazer, né? Ponto do perfeccionismo e o que ela acha de fazer. Fora que tem a relação também com muitos namorados. No começo do filme tem uma hora que ele comenta, né? Ele tá narrando, assim, uma parte do filme e aí ele comenta assim... Minha mãe tá tentando sempre trazer um homem para minha vida. E aí, isso se conecta com uma outra parte do filme, né? Justamente quando ela tá pedindo ajuda para essas meninas, que uma delas pergunta, mas não precisa de um homem para criar um homem? Então, muita gente ainda tem essa ideia, né? De que precisa de um homem para criar uma criança. Essa ideia da figura paterna, né? Da importância disso. E tudo bem, a gente até pode... aceitar que, ok, tem alguma importância, mas não precisa ser a figura paterna ou a figura materna. A gente precisa de figura de cuidadores, de pessoas que cuidem, que se importem, que se preocupem, que atendam às necessidades básicas emocionais das crianças. A gente tem um pouco essa crença dela de que ela não vai dar conta de criar ele, ou qualquer criança que fosse adolescente, sozinha. Ela acha que ela precisa de alguém, seja de um homem, ou, no último desespero dela, dessas outras pessoas, dessas meninas, para contribuir, porque ela sozinha não pode. Ela diz que ela tem que desapegar, que ela, né, acha que ela não vai dar conta. Acho que é só para a gente deixar bem claro aqui algumas coisas, né, que a Raquel acabou de falar. Quando a gente fala de cuidadores, a gente está falando exatamente dessa postura de acolhimento, de validação emocional, de guia, de limites, que é o que ela não consegue fazer, né? Mas isso não precisa estar atrelado necessariamente a um homem ocupando esse lugar. Claro que a figura do pai biológico, ela é importante, né? Para né, dividir tarefas, dividir todo esse trabalho que é criar uma criança e uma adolescente. Mas
Mas uma vez que esta figura não existe, você não precisa ficar buscando colocar uma outra figura no lugar, não precisa de uma substituição, porque é possível criar alguém tendo esses valores, né? Ficando atenta a essas necessidades emocionais básicas, que é o que ele, a todo momento, tenta mostrar para ela, e no final do filme ele fala sobre isso, né? Quando ela diz que não queria que ele fosse, queria que ele fosse mais feliz do que ela, né? Não queria que ele estivesse na mesma situação com ela, e ele vira e fala assim, mas não estava legal só nós dois? Não estava bom só nós dois? E aí ela se dá conta de que, caramba, se ela tivesse olhado, se ela tivesse entrado em contato, a coisa tinha sido mais fácil, né? Então tem vários momentos ali que ela pode romper de vez a relação com o filho, porque ela faz algumas coisas que o magoam demais, mas ele tá ali, né? Então ele quer ela, ele não quer outras pessoas, ele quer ela por inteiro naquela relação. Exatamente. Well, I wanted you to be happier. And I just didn't think I could do it by myself. Okay. I thought we were fine, though. Just me and you. E isso é um ponto importante que a gente tem que ter em mente. Pessoas que estão criando filhos, é importante entender que as crianças precisam da pessoa, né? Dela presente, dela dando limites, mas dela também ajudando a lidar com as emoções, ajudando a lidar com as situações, né? Então ele tá ali descobrindo a vida amorosa e não sabe exatamente como agir, né? É apaixonado pela melhor amiga que não quer nada com ele, mas ao mesmo tempo tá ali tão próxima. Então é isso, né? Cuidar, criar um adolescente passa por lidar com situações complexas e entender que ser pai e mãe é uma figura, é algo importante dentro desse processo, né? Para ajudar nessa construção de uma concepção de vida. Sim. E daí, depois dessa última conversa ali que eles têm, né? Eles até conseguem se conectar um pouco mais. Eles têm alguns momentos sozinhos, eles têm alguns momentos em que eles conseguem conversar, se divertir juntos, mas ele mesmo fala, né? Eu achei que dali a gente teria muito mais conversas profundas, né, de conexão, e ele diz que não necessariamente aconteceu muito. Então, não é mágica, né? Enfim, nesse contexto, o que a gente diria? Que ela precisaria fazer uma terapia, de repente ele também, para que eles conseguissem, então, se conectar de fato, de forma eficaz. Infelizmente, não era o caso, até porque naquele contexto nem tinha muito disso. Mas eles, pelo menos, conseguiram recuperar um pouquinho do que eles estavam perdendo ali ao longo do filme, e a gente vai vendo o que eles vão perdendo, né? Então tem uma hora também que ela fala, eu já não conheço mais esse indivíduo que é o meu filho, né? Então... E aí ele devolve para ela e fala, mas quem se afasta é você, não sou eu, né? E que é uma percepção legal. Claro que tem outras coisas do filme que são muito peculiares para a época, né? Então tem um papo ali sobre parto normal, como era um absurdo ter parto normal, e hoje a gente sabe que é a melhor via de nascimento. Tem umas questões ali sobre feminismo, tem uma cena muito curiosa, que é essa menina, né, que vai pedir para ele ler sobre feminismo, ela fala menstruação e vira um constrangimento na mesa, assim, como se isso fosse proibido, e aí ela faz todo mundo falar menstruação, né? Então tem algumas outras questões muito datadas do filme, mas vale a pena ver o filme com esse olhar, né, de como a evitação emocional ela pode atrapalhar esse processo de conexão mãe-filho, mas enfim, todas as outras conexões, porque elas envolvem emoção e elas envolvem vulnerabilidade. Exatamente. Então, se você já assistiu esse filme, comenta aqui o que você achou, se tem outras coisas que você gostaria que a gente falasse, porque tem outros personagens, teriam outros tópicos pra gente abordar, mas a gente decidiu nesse vídeo aqui falar mais sobre a relação da mãe, de mãe e filho mesmo. E, se você gostou do vídeo, não esquece de mostrar pra gente. Curtindo, compartilhando, comentando e ativando o sininho para ser notificado quando o próximo vídeo sair. E até a próxima. Até!